Empreender tem muita coisa chata. Mas no patamar que eu cheguei, eu consigo fazer muito pouco coisa chata. Eu posso dar um exemplo de coisa chata. Falar de contabilidade é chato. Sim, bater número ali, diferença do cara. Isso é horrível, é chato pra caramba. Eu faço quase nada. Com aquela DRE lá com 1.100 linhas, você fala assim, cara, tem que achar uma diferença ali. Não quero ver isso. Tem coisas que são chatas, né? Falar de coisas burocráticas é chato. Agora, eu nunca fui na prefeitura. Eu já tive mais de 200 CNPJ na minha vida. Cada escola era um CNPJ diferente, cada empresa um CNPJ diferente. Mas nunca fui na prefeitura. Às vezes eu vejo um empresário falando assim, não, eu tô na prefeitura resolvendo um problema. Eu não sei o que esse cara tá fazendo. Empreendo há quase 30 anos e nunca fui na prefeitura. Entendeu? Nunca fui no banco. Não tô exagerando, senhores. Assim, tô falando como empresa. Vou lá no banco resolver um problema. Nunca fui no banco. Nunca fui numa ação trabalhista. Tá maluco? Vou lá gastar meu tempo lá pra discutir sei lá o quê? Nunca fui. Ou seja, mas não é que agora eu não fui. Quando eu comecei a empresa 30 anos atrás, duro, no cheque especial, eu não ia também. Porque eu sempre tentei filtrar meu tempo para fazer as coisas que me fazem bem e que mexem o ponteiro do negócio. E na prefeitura não mexe o ponteiro. Vender mais mexe o ponteiro. Né? E na ação trabalhista não mexe o ponteiro. Mas eu trabalhar numa campanha de marketing e contratar treinamento de pessoas, isso mexe o ponteiro. Tem muito empresário que eu acho que ele demora para despertar isso na cabeça dele. Porque negócio pequeno, poucos colaboradores, ele ainda acha que tem que fazer muita coisa porque o negócio é dele. Então ele acaba perdendo muito tempo com processos que ele não deveria perder. Da onde que veio lá atrás, lá, esse despertar? Não, cara, eu sempre foquei no que dava resultado, né? Também algumas coisas chatas demais que eu ignorei mesmo, sabe? Não é que eu ignorei a ponto de deixar de ser feito. Outra pessoa fazer. Sim. Eu prefiro que algo que não mexa o ponteiro seja feito por outra pessoa, mesmo que seja mal feito, do que feito por mim. Bem feito. Porque não mexe o ponteiro. Às vezes, o empresário, ele foge de fazer o que ele tem que fazer, fazendo coisas que ele não deveria fazer. Por exemplo, vender é uma coisa que gasta energia. Às vezes ele foge disso para trocar a lâmpada. Ainda se sente orgulhoso. Não, aqui eu sou pau pra toda obra, eu troco a lâmpada, eu limpo. Não, cara. Você tem que fazer o que mexe o ponteiro. Tem que fazer o que vai dar mais lucro. Tem que fazer o que vai dar mais resultado no negócio. Vai fazer o negócio crescer mais. E as coisas que não mexem um ponteiro têm que ser feitas por alguém. Então eu acho que de uma maneira natural eu já fui me guiando para isso, entendeu? E essa frase me impactou, eu esqueci o nome dele. Ele falou assim, cara, trabalhar não cansa, o que cansa é ganhar pouco. Também. Você fala assim, imagina... Se você não é recompensado o suficiente, você é aquele esforço... Agora, o que é ser recompensado o suficiente? O ponto é, cara, existem pessoas que odeiam trabalhar. E é fato isso. Odeia a segunda-feira, festeja a sexta-feira, odeiam trabalhar. E ela aprendeu que trabalhar é ruim. Inclusive ela fala, se trabalho fosse bom não era pago. Você entendeu? E ela odeia trabalhar. E ela aprendeu com o pai dela, que também odiava trabalhar, com o avô dela, que odiava trabalhar, com os vizinhos que odeiam trabalhar, com os amigos da faculdade que odeiam trabalhar. As pessoas que odeiam trabalhar, elas devem achar muito esquisito mesmo, né? Eu fazer as coisas que eu faço. Como que funciona para um cara que tá querendo ir para um próximo nível, alinhar as expectativas com a família para ele conseguir? Porque às vezes a família causa ansiedade no cara. Vamos lá. Isso é muito interessante. Eu, de novo, vou ter que contrariar o senso comum. As pessoas, no senso comum, elas pensam da seguinte forma. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Sim. Já ouviu essa frase? Já. Eu tenho uma visão diferente. Na minha visão, o equilíbrio também não existe. Equilíbrio é uma ficção psicológica que, se você busca ele, você vai se frustrar. É impossível equilibrar qualquer coisa. Aí, calma. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem que ser pai ou mãe. Você é filho, você é irmão, você é amigo, você é chefe, você trabalha numa empresa, enfim, você tem um papel num projeto social, numa igreja, esposa. Qualquer coisa. Você faz conteúdo, você tem rede social, enfim. Quantos papéis nós temos na vida? Muitos, né? Uhum. É impossível equilibrar. Se você for trabalhar para equilibrar, você vai se frustrar. Vai se frustrar. Porque as coisas vão acontecer, variáveis acontecem. Você vai ficar igual aquele cara que fica rodando pratinho. Já viu aquele cara que tem um pratinho? Sim. Aí bota aqui, aí roda outro, aí roda outro. Cada papel que você tem um pratinho para rodar. Daqui a pouco as coisas começam a cair os pratos, você vai correndo desesperado para rodar aquele prato de novo, rodar. Enfim, uma hora os pratos caem no chão. Então, quem busca equilíbrio, geralmente vai se frustrar. Onde que está o sucesso? O sucesso está no desequilíbrio. Você precisa buscar o desequilíbrio para ter sucesso. Explico. Eu trabalhava assim 18 horas por dia. Isso é um desequilíbrio. Total. Eu trabalhava final de semana direto, sem desequilíbrio. Com 13 anos de idade, eu fui fazer concurso público para entrar no colégio naval, só que eu sempre estudei em escola pública e não consegui passar. E aí eu quis fazer de novo, não fui pro ensino médio, fiquei mais um ano estudando, igual um maluco.
Pegava 5 horas de trânsito, 6 horas na escola e 4 horas de estudo de segunda a sexta. Estudei muito. Tinha 14 anos. Cheguei no final do ano, não passei no concurso de novo. No ano seguinte, não fui para o ensino médio de novo, que era uma atrocidade na cabeça de um jovem. Tô perdendo um ano. Vou lá ralar para estudar de novo, só que dessa vez 5 horas ir e voltar de ônibus, 6 horas na escola, 4, 5 horas estudando de segunda a sexta e passei agora a estudar todos os sábados e domingos, com 15 anos. E pensava, não posso falhar, minha mãe tá dando o salário inteiro dela nessa mensalidade. E aí eu passei. Foram 3 anos. Eu tive que provocar um desequilíbrio na minha vida para atingir a performance numa coisa que eu estava num nível muito abaixo. Eu era aluno de escola pública, não estava naquele nível. Eu tive que produzir um desequilíbrio. Ou seja, o sucesso, ele depende do desequilíbrio. E ele está no desequilíbrio. Agora, a grande questão é como produzir desequilíbrios na nossa vida sem destruir a nossa família. Como produzir desequilíbrios na nossa vida sem destruir as nossas relações. Sim. Que essa é a questão. Total. Esse é o ponto. Mas eu queria pontuar antes aqui a questão do desequilíbrio. A única forma não é através de buscar equilíbrio, porque isso é uma ilusão. É buscar uma conciliação. Ou seja, equilíbrio não, é conciliação sim. O que é conciliar? Conciliar é um acordo. Quando você tem um advogado numa audiência conciliatória, ele busca fazer um acordo entre as partes. Ou seja, nós somos uma parte dentre várias partes, vários papéis que temos. Então nós precisamos fazer um acordo com as outras partes. Quando esse acordo com as outras partes é feito, eu tenho as partes pacificadas, compreendendo o desequilíbrio que será produzido e compreendendo o benefício que todos ganharão do resultado desse desequilíbrio. Ou seja, tá lá, eu e minha mulher. Vocês deram o exemplo da Luciana lá. Então a gente teve que sentar. Em primeiro lugar, não era ela topando as minhas maluquices. As maluquices eram minhas e dela. Sim. Porque nós estávamos juntos na maluquice. Então, em primeiro lugar, eu trouxe a minha mulher pra maluquice. Então o projeto já não era mais meu. O projeto era nosso. E era nosso para que nós tivéssemos o benefício deste projeto. O que, portanto, nós entramos em acordo na realização, nos riscos que assumimos, na demanda de trabalho que a gente assumiu e fazemos isso de maneira feliz. Porque se eu estou acordado, se eu estou settled, se eu estou conciliado com as partes, e a parte mais importante nesse caso era a Luciana, aí beleza. Aí eu encontrei a paz. Não vai ficar uma pessoa me enchendo o saco. De novo, você não tá em casa, você não chega, você tá trabalhando muito, tá trabalhando demais, você não chega aqui. Por que esse tipo de reclamação acontece? Porque eu não teria tido a capacidade, a competência de trazê-la para dentro do meu projeto. Sim. E transformar daquele projeto que inicialmente era meu em nosso, e não fui capaz de fazer um acordo para que num determinado tempo eu produzisse um desequilíbrio, mas que depois, tanto eu quanto ela, iríamos colher os benefícios daquele desequilíbrio. Então é vender dentro de casa também. Opa, é venda? É venda? Vender dentro de casa também. É venda? Vai dar certo. Mas venda em todo lugar. Isso mesmo, é venda. Você tem que vender o projeto. Não comprou o projeto? Não começo. Se eu não tenho comprado meu time, as partes todas. Hoje meu time é Luciana, é meus filhos, é todo mundo que está aí envolvido comigo. Então, se eu não tenho essas partes compradas, eu nem começo. Não me atrevo a começar. Não começo.